Entrevista. Olha só, gente, aconteceu ontem na Câmara Municipal aqui de Caruaru uma audiência pública que reuniu representantes da CDL Caruaru, Sindiloja e a SIC, além de vereadores e integrantes da Prefeitura, para discutir os principais problemas e possíveis soluções para o centro da cidade. Para entender melhor essa situação, nós recebemos aqui no nosso estúdio o presidente do Sindiloja, Augusto Costa, e o diretor da CDL Caruaru, Almir Leite. Gente, muito obrigado pela presença. A gente estava conversando aqui fora do ar sobre a audiência. Então, Augusto, vamos falar um pouquinho sobre como que se desenrolou essa audiência, os presentes. Tivemos, de fato, uma presença de representantes do Executivo Municipal que tem envolvimento direto com essa temática, né? Bom dia. Bom dia, audiência da Rádio Cidade. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Foi bem prestigiada essa reunião. Tivemos empresários participando lá. Tivemos a prefeitura presente com alguns secretários que são pertinentes a esse assunto, né? Tivemos vereadores comparecendo também. Polícia Militar compareceu. Então, assim, foi uma reunião bem prestigiada e bem produtiva, né? É um assunto que tem que ser debatido, que é o centro da cidade não morrer. Feito em outras cidades a gente vê acontecer, porque o centro vai se tornando um lugar complexo, né? As cidades surgem ao redor do centro e o centro não é pensado para o crescimento da cidade. Então, as empresas vão saindo, os serviços públicos vão saindo e aí o centro vai morrendo. E a gente não quer que isso aconteça em Caruaru, até porque a gente sabe que o comércio de Caruaru é muito forte, né? E o comércio basicamente é no centro da cidade. Então, se isso morrer, termina morrendo, atrapalhando o comércio do resto da cidade. Almir, a CDL ficou satisfeita com o resultado da audiência pública? Bom dia. Bom dia, é uma satisfação participar mais uma vez aqui desta emissora tão prestigiada na cidade. Bom dia também, Augusto, nosso co-irmão e amigo também. Sim, a CDL ficou muito satisfeita, até porque esse tipo de audiência, esse tipo de assunto, ele já existia uma carência. Porque essa preocupação que Augusto fala, ela é real. A gente tem que ter cuidado, prevenir é mais barato do que consertar. Então, a gente está prezando pelo o desenvolvimento da cidade e a gente foi provocado também pelos comerciantes, pelos associados também da CDL, do Sindiloja, e a gente tinha que expor, tinha que fazer a representatividade oficial através dessa audiência pública. Gente, eu não sei se vocês têm esses dados de cabeça, mas acho importante para a gente dar aqui a noção para o nosso ouvinte do que nós estamos falando. Nós estamos falando de quantos lojistas hoje, de quantos trabalhadores, movimento de pessoas. Existe um estudo para a gente ter uma ideia se já há uma diminuição de presença de pessoas, uma diminuição de empreendimentos, ou seja, lojas que existiam numa maior quantidade agora está diminuindo. A gente tem esse dado, Augusto? Ou Almir? Veja, a gente tem associados, eu não sei o número da CDL, a Almir vai falar pela CDL, mas pelo Sindiloja a gente tem associados, mais de 600 associados, né? A gente sabe que, por exemplo, um comércio feito da Rua Duque de Caxias, onde você, para conseguir um ponto, isso há alguns anos atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, você esperava 3, 4 anos que vagasse um ponto para você ainda negociar a luva do ponto, porque o ponto era muito valorizado. Hoje você tem diversas placas de aluga-se, né? Então até foi citado isso ontem, né? Se não me engano, o companheiro Adijá, lá da CDL também, ele citou isso, né? Que está se trocando as placas de trânsito por placas de aluga-se, né? É uma brincadeira em relação a isso, porque assim, veja, um local que você não tinha disponibilidade de pontos, agora tem diversos pontos para alugar. Isso agora, aí já é um termômetro, né? São negócios que fecham ou são negócios que migram para, por exemplo, para um centro de compra, para uma outra modalidade? A gente tem esse dado? São negócios... Ali no centro, especificamente, são negócios que fecham. Fecham. Porque, por exemplo, se você for para os centros de compra, boa parte são franquias, né? São lojas de fora. E os negócios que fecham no centro são negócios locais. São negócios familiares. E aí tem mais um problema, né? Que o dinheiro que circula em um negócio local é diferente de uma franquia. A franquia gera empregos, é importante ter na cidade, né? Ela traz marcas, traz público até de outras regiões, mas o negócio local, o dinheiro gira localmente.
Então, a partir do momento que um negócio familiar fecha, não é só o emprego que é perdido, né? É toda uma cadeia de renda que é perdida. E a gente sente isso, né? Caruaru ainda consegue segurar muito o comércio do centro. Outras cidades, feito o Recife, está tentando ressuscitar um defunto. Porque se você for em algumas ruas do centro de Recife, você assim tem de 50 pontos, você tem 3, 5 ocupados e 40 pontos fechados. Então, aí é muito mais difícil, consegue ser feito, mas é muito mais difícil do que a gente que tem um centro ainda muito vivo. Então, a gente não quer chegar nesse ponto de precisar ressuscitar esse defunto lá. É a gente aproveitar que ele está vivo, o centro é forte, é pujante, e a gente não deixar que ele chegue num estado de abandono, feito em outras cidades. Eu perguntei sobre a quantidade de pessoas empregadas, porque é uma maneira que a gente também tem de mensurar essa questão da redução, né, dos empreendimentos, né? Quanto mais emprego gerado, é porque tem uma maior quantidade de negócios funcionando. De todos os problemas apresentados, eu tenho aqui, Almir, um documento da CDL em que vários pontos são elencados aqui, problemas e sugestões de solução. Mas qual seria o principal hoje? A CDL enxerga, dentre todos esses aqui, o principal, aquele que seria o primeiro a ser atacado, que precisa de solução urgente. O primeiro que foi provocado foi exatamente a mudança de trânsito, a mudança de estacionamento, a disponibilidade para estacionamento. Então essa aí foi o primeiro start. Mas antes disso, em novembro do ano passado, nós começamos reuniões entre a diretoria e contratamos uma empresa para fazer uma pesquisa aqui em Caruaru sobre o desenvolvimento econômico de Caruaru. Essa foi uma pesquisa inédita que a CDL providenciou e escutou mais de 800 pessoas, dentre elas empresários, ambulantes, turistas e comerciários. E a gente tem essa pesquisa exposta no site da CDL, tá? Na aba Notícias. Essa pesquisa ela é muito interessante, que inclusive se for bem trabalhada, dá para ter um termômetro. E lá tem citando exatamente, um dos pontos principais é estacionamento no centro da cidade. Isso aí não é a CDL, não é o Sindiloja que está dizendo não. São os associados, são os usuários através de pesquisa. Então, eu até comentei ontem sobre o Rotary, né? O Rotary tem uma parte de subsídio internacional que só realiza qualquer investimento sustentável se aquilo ali foi escutado pela comunidade. Então, a comunidade é que tem que dizer que ali precisa para que seja movimentada alguma coisa. E muitas vezes acontece o seguinte, que a comunidade não é ouvida pelos municípios, entendeu? Às vezes fazem uma reunião ou outra e a gente é comunicado, entendeu? Não existe uma audiência pública, vamos tentar fazer um estudo. Então, todas essas informações, essas reclamações e sugestões que foram apresentadas lá, foram apresentadas através de associados que reclamaram. E a gente tem que ser o porta-voz deles. Existe aí um cálculo de quantas vagas hoje seriam necessárias para atender minimamente a demanda? Esse estudo a gente não tem sobre um cálculo de quantas poderiam ser. Mas se a gente começar a fazer uma análise, o que é que poderia ajudar, a gente tem espaços que não são usados de forma que poderia ser mais aproveitado, como a estação ferroviária. Boa parte da estação ferroviária, ela poderia virar um estacionamento durante um período, sem atrapalhar o período junino, obviamente. Né? Mas ela fica ali meio que ocioso, né? Aquele espaço. E eu estou dizendo só esse, mas tem outros espaços que a gente começa a visitar a cidade. E também outra questão, Augusto, é o seguinte: fazer um trabalho, como a gente precisa de movimentação no centro da cidade. Então, se a prefeitura começasse a fazer uma pesquisa e pontuar estacionamentos privados e Zona Azul
para começar a fazer essa publicação, para quem viesse de Caruaru ter a noção, porque o caruaruense ele sabe onde é que tem um ou outro estacionamento. Mas se eu te disser que no centro de Caruaru tem mais de 50 estacionamentos privados, vocês talvez não tenham uma noção. Tem mais de 50. Mas aonde? Então, o caruaruense já tem dificuldade, dirá um turista. Então, eu acho que poderia sim. Se a gente precisa, isso é um termômetro, é como se fossem os Toyotas. A gente precisa dos Toyotas, das vans, porque trazem e levam turistas e compradores e funcionários todos os dias. Então, a gente precisa também divulgar os estacionamentos, de alguma forma. Então, quanto mais, eu acho o trabalho vai ficar mais positivo para o centro da cidade. Eu fiquei pensando aqui também sobre edifício garagem, Augusto. De repente poderia ser uma boa solução, né? Porque você tem a condição de verticalizar e ter aí uma quantidade boa de carros ali para serem acomodados sem ocupar um espaço tão grande, né? Isso, é só um dado que até o pessoal comentou ontem. A gente não sabe o número de vagas necessárias, mas a gente tem uma noção do número de vagas que foram diminuídas, em torno de 300 vagas em 5 anos. Então, vagas de rua, né? Que a gente disponibilizava estacionamento na margem da rua, na margem da calçada. Mudou o ordenamento urbano. Isso. E essas vagas foram perdidas. E, por exemplo, ontem foi citado que saíram algumas vagas do centro da cidade, da Rua da Matriz, né? Da Avenida Rio Branco, mas foram criadas umas vagas no Parque 18. E a gente entende que em número de vagas pode até ter sido a criação ter sido maior. Então, o número de vagas que saiu da Rio Branco e foi para o Parque 18 pode até ter sido maior. Só que o cliente, o usuário da Rio Branco não é o mesmo usuário do Parque 18. Isso transforma essa questão em algo mais complexo, né? Porque quando você está falando de um centro de compras, ele fica num único local. Então você pode falar de um estacionamento único que vai dar conta de todo aquele público consumidor. Mas quando você fala sobre o centro, você está falando de um espaço mais difuso, né? O pessoal está mais espalhado. Então você tem que pensar em todos os núcleos, digamos assim. Isso, né? Aí. E assim, aí o estacionamento garagem é uma solução. Inclusive, por exemplo, você tem uma área aquela área atrás se eu não me engano, do Banco Itaú, né? Que era uma praça, era um estacionamento, virou um camelódromo. Você pode utilizar uma área daquela como estacionamento garagem, continuando a área de baixo com lojas, e em cima, garagem. Quer dizer, você não precisa fazer tudo garagem. Né? Você pode fazer uma galeria embaixo e o estacionamento em cima. Isso é possível. É uma das soluções. Tem um empreendimento novo lá no centro. Mas também. Para viabilizar isso, vocês imaginam que seria necessário o quê? A atração de capital para esse tipo de empreendimento, ou captação de subsídio, ou até mesmo empréstimos bancários, para que isso possa virar realidade? Ou seria algo feito pela prefeitura? Não, isso aí pode ser feito ou público-privado, é uma das soluções, ou a possibilidade de um privado fazer um investimento e ter o direito ao uso por um bom tempo. Né? Uma cessão do terreno público, isso, por algum tempo, para essa finalidade de serviço público, né? Isso, porque na verdade é o seguinte, veja, a gente tem uma Caruaru que a gente sabe que cresceu durante muitos anos de uma maneira orgânica, né? Sem uma estruturação, sem um pensamento, sem um planejamento. Mas é a realidade de Caruaru e a gente tem que trabalhar com ela. Né? Então eu não posso pegar o centro de Caruaru e dizer, beleza, eu tenho que tornar a mobilidade melhor, certo, eu tenho que tornar a mobilidade melhor. Eu preciso permitir que as pessoas transitem, que as pessoas andem com mais conforto, que os carros passem sem oferecer risco aos pedestres. Isso é perfeito. E a gente concorda com isso. Mas, ao mesmo tempo, o que segura uma cidade são os empreendimentos. A gente sabe disso. Né? Se os empreendimentos vão morrendo na cidade, a economia da cidade vai ficando fraca e a cidade vai enfraquecendo como um todo. Então, a gente tem que equilibrar essas duas forças. A mobilidade, a importância das pessoas transitarem com segurança, com conforto, mas com a manutenção dos empregos, né? Que é importante, e dos empreendimentos. Bom, um outro ponto aqui levantado é a questão da segurança. Vocês falaram que entre os presentes estava lá um representante da Polícia Militar. Hoje, Almir, qual é a condição do lojista que trabalha no centro da cidade? Ele se sente seguro ou ele está ameaçado? Diante exatamente das respostas da pesquisa, o segundo ponto reclamado é segurança. O segundo ponto reclamado.
Isso não é um apontamento diretamente da CDL, repetindo, dos associados e do que responderam à pesquisa. A gente sabe que existe um trabalho árduo de várias entidades para isso aí. O lactário, ele tornou-se onde era o antigo lactário, que hoje é um posto policial, né? Um ponto de apoio muito importante. Aquele equipamento ali trouxe sim uma sensação de tranquilidade para os lojistas locais. Então a gente preza para que outros pontos aconteçam na cidade também, feito aquele. A questão do albergue, né, que foi citado também. A CDL, Sindiloja e outras entidades, ela não é contra albergue, de forma alguma. Ela defende o seguinte: ali, o albergue naquela localização, aquilo ali está o pulmão de Caruaru também. Ali está próximo de lojas, ali está próximo do centro da cidade. Então a gente é a favor com que esse albergue seja realocado para um outro local. Entendeu? Então seja realocado para um lugar mais adequado, porque ali, se fizer uma pesquisa com moradores ali ao lado, então assim, é aquele negócio. Vamos ouvir a população, vamos ouvir os comerciantes. Existe uma proposta de para onde levar então esse equipamento? Pelo que foi dito ontem lá, não existe possibilidade de sair, não é? Pela secretária que expôs lá. Não existe a possibilidade. Mas eu acho que isso é uma construção. Ontem foi provocado. E essa construção eu acho que vai ter resultado. Essa audiência pública eu saí muito motivado, porque fazia tempo, Augusto, que não tinha uma provocação dessa para o centro de Caruaru. Que não era provocado as entidades co-irmãs, como Sindiloja, ASIC, CDL, Rotaries, Lions e comerciantes. Eu tenho certeza que aquilo ali foi o primeiro passo e a gente não vai só ficar na audiência pública, vai elaborar pauta, vai discutir, vai buscar resultados. Sobre segurança, tinha lá algum representante da Guarda Municipal? Porque acredito que a Guarda Municipal poderia dar um suporte nessa questão de segurança no centro. Tinha representante da Guarda Municipal. Tinha Coronel Isaac, estava lá, e Coronel Patrício, estavam os dois lá. Existe uma presença hoje? Os lojistas percebem rondas da polícia, da Guarda Municipal, para transmitir essa sensação de segurança até para os consumidores, Augusto? Veja, Coronel Patrício, que é o responsável pela área de segurança, né, que são os guardas municipais, ele informou que tem 80 agentes em formação. Então, daqui a pouco esses agentes estarão na rua e isso aí, lógico, facilita escalas, facilita a quantidade de agentes na rua, né? E, assim, eu queria deixar claro também que a gente sabe que é muito difícil gerir uma cidade do porte de Caruaru, né? E só essa boa vontade da prefeitura, dos seus secretários, a gente tinha lá, se não me engano, 5 secretários participando ativamente, né, ouvindo, interagindo, isso aí já dá a gente uma sensação de vamos colocar essa pauta para andar. Né? Porque quando a gente fala... Algum desses secretários se propôs a receber individualmente vocês, os próprios lojistas, para conversa com os técnicos da secretaria? Porque isso poderia ajustar questões ali executivas de maneira mais rápida, mais célere. Algo foi prometido nesse sentido? Veja, existe um fórum em Caruaru, que é o Fórum Intersetorial da Segurança. E foi proposto ontem que fosse criado o mesmo fórum, só que da mobilidade. Né? Porque a mobilidade vai entrar estacionamento, vai entrar acessos, rua de acesso, calçadas, vai entrar diversas coisas, que é um dos fatores principais, né? É a parte de mobilidade e estacionamento e segurança, seriam os dois mais sensíveis nesse momento. Nesse caso, a MC e a Guarda Municipal, Polícia Militar. Isso. O de segurança já participam vários, Polícia Civil, Polícia Militar, Rodoviária Federal. Rodoviária e diversos, né? Então seria no mesmo molde, só as entidades relacionadas à mobilidade. Por quê? Porque quando eu faço uma mudança de trânsito, por exemplo, lógico, existe a área técnica e eles explicaram isso. Olha, quando a gente faz uma mudança do trânsito em determinada rua, quando a gente cria um binário, quando a gente proíbe estacionamento,
é feito um estudo técnico, a gente tem software que faz, e a gente entende a importância da área técnica. Só que a área técnica tem que ser, tem que ouvir quem vai utilizar. Né? Eu não posso fazer só tecnicamente, porque aí isso vai impactar em empregos, vai impactar em fluxo de pessoas. Né? Quando eu inverto, por exemplo, uma rua que é contramão indo e eu mudo esse sentido, né? Muitas vezes eu mato um negócio que está funcionando ali. Por quê? Porque as pessoas compram quando vão para casa. Se inverter o sentido da rua, ela volta por outra rua, não volta por aquela, para casa. Então eu, às vezes, mato diversos negócios só numa mudança de sentido de rua. Veja como é sério isso. Então, lógico, tecnicamente pode ser que a inversão do sentido da rua faça todo o sentido. Olha, a gente justificou aqui que melhora o trânsito de carros, por exemplo. Só que o impacto no comércio disso, o impacto para os empregos daquela região. Então, tem que ouvir a comunidade, tem que ouvir as empresas, ouvir as pessoas que usam. Né? Não é só o comerciante também que deve ser ouvido. É o usuário. Feito a CDL fez com o associado, com o cliente que está lá comprando, o cliente de Caruaru, o cliente de fora. Tem que ser ouvir todo mundo. Eu não sei se vocês colocaram isso na audiência pública, mas eu imagino também que esse é um gasto adicional, né? O gasto com segurança. Vocês têm estimativa se segurança privada, uso de câmeras, se isso tem aumentado e, consequentemente, tem pesado no orçamento dos negócios no centro? Esse número a gente não tem, eu não tenho isso aí para trazer para você agora. Mas a gente sabe que o investimento que está sendo feito em Caruaru, por parte da prefeitura em relação à segurança pública, de monitoramentos, está bem visível, né? Tem câmera de vigilância no centro? Tem algumas. Para segurança? Tem algumas. Tem, inclusive de reconhecimento facial, né Augusto? Agora, a gente também deu a sugestão de guardas municipais e policiais militares de ter bicicletas para fazer abordagem, locais onde viaturas têm dificuldade. Então, assim, eu acho que vai ser mais rápida a ação, deixando ali pelo centro da cidade a sensação de segurança para o público que vai estar ali. Nos vai centros ser mais comerciais tem alguns que andam de patinete, né? Isso. Seguranças privadas. Isso poderia ser usado pelo poder público. Da celeridade, você consegue passar até mesmo nos espaços mais estreitos. Né? Isso. A gente tem essa preocupação de tentar provocar e escutar também as propostas, porque, como Augusto disse do começo, a gente tem a preocupação do desenvolvimento econômico da cidade. A gente fica triste quando vê Recife, em alguns lugares e outras cidades, morrendo o centro da cidade. E a gente sabe que está tendo migração também em Caruaru. Você vê, não nem só migração, crescimento em outros bairros de comércio, né, Augusto? Crescimento bem exponencial. Mas a gente tem que preservar o que a gente tem de bom, que forte, que ainda é o centro da cidade. A Caruaru é um shopping ao céu aberto. Né? Então, um amigo meu dizia o seguinte: Almir, o que botar aqui no centro da cidade vende. Sempre tem um público que vai vir comprar, porque Caruaru é interessante demais. Então, vamos tentar fortalecer isso. Na visão de pessoas de fora, de turistas de fora, eles têm uma admiração sobre o centro da cidade muito grande, mas também tem uma preocupação. E essa aí a gente tem que trabalhar em cima dela. Bom, queria falar também sobre 2 pontos, né? Se você quer ter ali compradores frequentes, a gente tem que falar sobre conservação, né, do espaço, as calçadas, enfim, a própria condição ali de você ter um espaço, uma paisagem bonita de se ver, atrativa ao olhar também, um espaço onde a pessoa possa sentar para descansar um pouco, carregar as compras, às vezes está com sacolas ali, tem que ter banco, né? E aí estamos falando sobre limpeza urbana, estamos falando sobre conservação. E também é importante falar sobre o aspecto cultural, né? Muitas vezes você ter ali um atrativo, né, de lazer, um indicativo turístico pode ajudar para que você tenha uma frequência maior de público. Esses pontos também foram tratados, Augusto? Foram falados sim, teve até uma sugestão da criação de uma, e a Almir sabe melhor, ele vai explicar daqui a pouco sobre uma câmara de forró, alguma coisa do tipo, né, que é muito interessante. E outro ponto que a gente tem que tocar também é o seguinte, veja, por exemplo, na rua 15 de novembro você tem algumas faixas de pedestre. Já está começando, mesmo com alguma dificuldade, uma cultura de quando o pedestre chega na margem da faixa, os carros param. Alguns passam, mas uma maioria já está parando.
Né? Veja, essa educação de trânsito também tem que ser trabalhada. Claro. Né? Porque a gente tem um centro movimentado, a gente tem um centro onde as pessoas estão ali transitando o tempo todo de uma rua para outra. Então, o motorista que passa ali, ele tem que ter essa consciência que quanto mais gentil é o trânsito, mais pessoas vão para o centro. Né? Se eu tenho um trânsito que é agressivo com o pedestre, ele vai dizer, não vou, é perigoso, eu não vou com meu filho para lá porque eu posso ser atropelado. Hoje, qual é a velocidade permitida nas vias? Eu acredito que ali na 15 de novembro deve ser 30 quilômetros. Geralmente, o centro da cidade, 30, 40 quilômetros deve ser em torno indicado, disso. Né? E aí entra nessa parte do conforto para quem está utilizando. E veja, um dado interessante que a Almir trouxe, uma informação interessante que ele trouxe é o seguinte: o comércio dos bairros é muito forte, mas quem usa o comércio do bairro é o bairro. Então, o bairro deixa de ir ao centro. E quem é que movimenta o centro de Caruaru? A região. Então, quem vem para Caruaru são pessoas de 30, 40 cidades da região, que é quem movimenta realmente o centro da cidade. Então, essa pessoa que vem de fora, ela tem que ser bem recebida. Bem tratada. Ela tem que ter um local confortável para chegar, saber onde é que ela desembarca. Foi uma questão que a gente também falou. Você, às vezes, faz uma compra de uma TV, de uma coisa maior que você precisa transportar e você tem que levar até um lugar muito longe para conseguir pegar seu transporte para voltar. Então eu preciso ter no centro locais de receber essa pessoa com uma estrutura e que ela possa fazer suas compras, botar no carro que ela vê, seja um Toyota, enfim, seja outro meio de transporte e levar até a sua cidade. Né? Então a gente tem que pensar no centro como isso também, um lugar de receber turistas, não só turistas que vêm ver a cultura, né? Que a cultura Almir vai falar, mas que venham comprar. O turista não é só culturalmente, ele também vem fazer compras, ele vem de fora fazer compras em Caruaru, ele vem para a área médica e aproveita e vai no centro comprar. Aí se você puder agregar, né, Almir? Você puder Exatamente. fazer sua compra e ter ali uma apresentação cultural, ser bem recebido, ter um espaço limpo, um espaço bonito, um espaço que pense na acessibilidade, que pense no descanso, né? Porque uma hora você vai parar ali para descansar, para fazer uma ligação telefônica, para esperar, né, pelo transporte. Então, tudo isso tem que ser pensado. Com certeza. Eu estava lembrando aqui, Augusto, falando aí, na década de 80, 90, ali no Marco Zero, a gente tinha aglomerado de pessoas, às vezes vinha o pessoal vender pomada, que ele era o homem da cobra que chamava, né? E alguns poetas iam lá expor e enchia ali. A gente às vezes pensava, o que é que está acontecendo aqui? Então existe uma movimentação gigantesca ali, porque tinha um integrante fazendo algo diferente e ali trazia atração, e onde tem gente vai ter movimentação, vai ter visitação. E a gente pensando o seguinte, poxa, o Marco Zero, ele pode ser mais utilizado em épocas sazonais. Pode ter atrações, pode ter incentivo mais e mais para que artistas locais se apresentem ali, tragam pessoas, visitantes. Eu até comentei ontem sobre o antigo mercado de farinha, que está sendo reformado agora, o museu, né? Que é um museu que está sendo reformado. Aquele equipamento é um prédio belíssimo, histórico, né? Que quando a gente chega em Aracaju, Belo Horizonte, São Paulo, tem o mercado público municipal. Aquela ali enche os olhos de que quando você vai para São Paulo, uma das atrações é ir no mercado público municipal. Você vai para Belo Horizonte, que a gente já foi, né, Augusto? Mercado público municipal. Então, assim, poxa, Caruaru deveria ter algo assim semelhante. Mas eu tenho o Parque 18 de Maio. Não, cara, é diferente. O mercado é no coração da cidade. Então a gente tem um equipamento ali que poderia ser melhor utilizado aos meus olhos, né, aos olhos de caruaruense, e trazer atração, porque onde tem apresentação de cultura, culinária, vai ter gente. Vai ter gente. Tendo gente, vai ter movimentação. Essa questão de mobilidade também, uma vez a gente visitando Maceió em uma visita institucional, Augusto, e a gente admirou, né, que a gente já conhecia, assim, aquele calçadão que tem lá, né, no centro. A gente ficou sonhando de que se a Rua Duque de Caxias pudesse ser um calçadão, né? Mas isso aí existe todo um planejamento. Caruaru, com a quantidade de veículos que tem, o trânsito, isso aí teria que ser um estudo muito bem feito.
Vamos esperar o encaminhamento da questão, né? Tivemos audiência pública, vamos aguardar agora qual vai ser o encaminhamento dos secretários lá presentes, dos órgãos presentes, os vereadores, né? Para cobrar. Acredito que as entidades vão continuar atentas a isso, provocando, e a gente está aqui aberto para voltar a conversar sobre esses pontos aqui que discutimos nessa meia hora. Augusto Costa, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, e só deixar claro a todo mundo que a gente vai formalizar um documento, né, assinado por todas as entidades que participaram e entregar ao Executivo, né, para a gente começar a realmente ver a viabilidade de ações práticas, né. A audiência pública é importante, mas a gente precisa começar a discutir a prática disso. E obrigado pelo espaço para a gente discutir o comércio da cidade e o comércio do centro de Caruaru. Obrigado, Almir, pela participação. Almir Leite, muito obrigado, Almir. Eu agradeço em nome da CDL, também agradeço também mais uma vez que eu tenho uma amizade independente de qualquer coisa com o Augusto aqui, e a representatividade que ele está fazendo no Cine de Loja é histórica, tá? A gente está tentando cada vez mais, Augusto, se unir cada vez mais em ações, tá? Para que o resultado ele seja para o desenvolvimento econômico da cidade. Então, esses espaços aqui são positivos e a gente quer participar cada vez que for chamado para contribuir para o desenvolvimento. Muito obrigado. Contem com a Cidade FM. A gente vai estar sempre atento a essas pautas e vamos voltar aqui a esses assuntos sempre em busca da melhor condição possível para o centro, para os compradores, para a economia da cidade. Bom, fechamos aqui o Manhã Cidade deste sábado.